Oi, gente! Vamos falar sobre papel de parede? É uma das coisas mais gostosas de se falar porque a gente consegue decorar de forma muito bacana, rejuvenescida no ambiente, de forma rápida, limpa, prática, né, e barata. Então vamos falar sobre ele? Papel de parede virou uma febre no Brasil e demorou, porque é um item muito prático na decoração, muito versátil. Ele só dá dúvida sobre qual pegar, porque tem muita opção. Agora, sobre onde usar, não teria problema, porque nós podemos usar em todos os ambientes. Claro que todos têm a sua regra, todos têm a sua particularidade, tá? Papel de parede existe de vários tipos: vinilizado, vinílico, TNT, que é aquele tecido não tecido, o próprio tecido, né? Nós vamos falar sobre o papel de parede mais vendido, que é o vinilizado e o vinílico. Os papéis de parede, eles vêm na sua maioria em rolos de 5 metros com 53 centímetros de largura. Aí você me diz, poxa, mas por que 53, né? Não poderia ser só 50? Eu vou explicar. Todo papel de parede tem que ser considerado uma quebra pela sua colagem. Na hora de colar, não necessariamente que ele vai um em cima do outro ali, mas ele é feito no encaixe do desenho. O encaixe do desenho pode ter uma perda de 10 a 15%. Isso depende do desenho mesmo, né? As formas geométricas, os arabescos, os florais, são desenhos, são estampas que normalmente se perde mais, sabe? Então a gente precisa contar, eu gosto de contar 10 a 15% assim para garantir. Os papéis de parede lisos e listrados quase não tem perda, então fica bem mais fácil de usar, porque você consegue calcular melhor, né? A gente consegue calcular direitinho qual é a quantidade do papel utilizado, tá? Mas, via de regra, você vai calcular o pé direito, normalmente é 2,60 por ali, né? E a largura do seu papel, da sua parede, tá? Se for só isso, se não tiver nenhuma quebra, se não tiver nenhuma janela ou nenhuma porta, se faz esse cálculo normal. Se tiver, pode até ser descontado um pouquinho, mas não muito, tá? Porque senão, por causa dessas quebras de desenho ali, é que você pode ter problemas. E é bom não errar, gente, sabe por quê? Porque você pode muito bem, escolhi esse papel aqui, mas faltou. Nossa, faltou uma tira. Mas você não vai querer ir lá comprar outro, sabe por quê? Que pode vir outro lote, é muito provável que venha outro lote, e assim como qualquer outro produto, vai vir a diferença de tonalidade. Isso acontece com porcelanato, com granitos, né? Acontece com piso vinílico, acontece até com tecido. Então é muito complicado. É melhor você comprar mais, se tiver dúvida, do que faltar, tá? Mas assim, você faz o cálculo do seu pé direito com a largura da sua parede e aí você vai ter a quantidade de metros quadrados. Soma uns 10, 15% em cima disso, que daí você vai ter uma margem de segurança, tá? Outra coisa, uma dica mais simples ainda. Se você tem um pé direito em média de 2,5 metros, 2,60 metros, então você já sabe que um rolo vai dar 3 alturas, ou seja, como se eu estivesse colocando aqui, ó, 3 faixas. Eu tenho aqui um rolo, tá? Se precisar fazer mais meia faixa, não importa, vai usar o segundo rolo, tá? Então, quando alguém for calcular para você, puxa, vai dar 2 rolos essa parede, aqui na cabeceira vai dar 2 rolos, mas tudo isso parece tão pequeno. Pode ser que sobre bastante, mas é melhor sobrar, como eu falei, do que faltar. Aquela sobra você usa em algum outro lugar, reveste fundo de gaveta, pode revestir fundo de armário, enfim, no closet, fica legal. Mas é melhor comprar, porque senão, nem que for usar só 10 centímetros do outro rolo, mas ele se faz necessário, porque papel de parede não estica, gente, não estica. A gente não deve colocar papel de parede em ambientes com infiltração, com umidade, com tendência a mofo, né? Porque não adianta, ele vai acabar dando problema. Então ali em cima de cerâmica também não, tá? De porcelanato. Onde a gente mais pode colocar? Em paredes, é lógico que todas as paredes você pode colocar, mas eu vou recomendar sempre não ter
rachadura, melhor tratar essa parede primeiro, não ter buracos, vamos tratar essa parede, não ser mais lisinha. Não necessariamente precisa ter a massa corrida lá, mas é interessante para ele ficar com um acabamento melhor, né? Esses papéis de parede nacionais normalmente são mais fininhos, então se você tiver uma parede com um aspecto mais áspero, ela vai acabar aparecendo, tá? Colocar em cima esses fininhos na massa corrida é tranquilo. Esses que a gente costuma trabalhar, eles são importados, a maioria deles italiano, então eles não vão te dar esse tipo de problema, tá? Se o papel de parede for clarinho, recomendo passar um fundo branco embaixo, porque aí você também não vai deixar o fundo escuro, porque acaba podendo aparecer, principalmente nas emendas. Onde mais a gente pode colocar o papel de parede? Aqui eu tenho um exemplo, olha. Aqui nós temos o fundo de um armário, é um fundo de um closet. Então a gente está dividindo esse dormitório todo através de um dos armários, tá? No fundo dele nós vamos colocar o papel de parede. Então, quando a pessoa vier de lá para cá, não vai nem sonhar que isso aqui não é uma parede, vai ver só o papel de parede, vai ficar bem legal, tá? Bem bacana. Aí é melhor até a gente fazer, depois vai ser tratado esse MDF aqui para poder gerar uma aderência. Em muitos casos a gente deixa até o MDF cru porque a aderência é maior. Tá? Outro lugar que você pode colocar sem medo nenhum é no banheiro, principalmente em lavabos, tá? Como o lavabo é um lugar onde a gente vai e sai rápido, não vai lá tomar banho, daí não vai ter aquele vapor, não vai ter muito molhado, né, de forma excessiva. Então, você deve ter notado já nas decorações por aí, que é comum a gente usar no lavabo. Então colocar um arabesco forte, uma cor escura, né? Você consegue deixar todas as paredes também com papel de parede, não tem problema, porque ali não vai ser uma coisa que você vai enjoar tão fácil. Você entra e sai, nem usa toda hora. Então por isso que o lavabo ficou dessa forma, tá? Conhecido como a parte ousada da casa. Fora isso, uma recomendação sobre onde usar o papel de parede na decoração é a seguinte. Se você tem um ponto de interesse que quer valorizar na sua sala, por exemplo, e você quer dar uma ousada, coloca atrás do sofá. Por quê? Atrás do sofá você também vai estar lá sentadão e não tá vendo, né? Você vai estar normalmente assistindo, então, ou assistindo, ou conversando com alguém, não vai estar vendo bastante. Se você quer usar, você pode usar aonde você não vai estar com o teu olhar fixo na maior parte do tempo que estiver ocupando aquele espaço, aquele ambiente, tá? Nos escritórios a mesma coisa. A gente chama de foco de interesse. Então, se você colocar, tá lá na sua bancada de trabalho, tá lá trabalhando, e colocar um papel de parede excessivamente chamativo, pode ser lindo, mas na sua frente, ele acaba até te ajudando a desconcentrar. Você sem perceber, acaba percebendo que está se desconcentrando mais rápido, mais fácil. Então, se você colocar esse tipo de decoração, papel de parede ou qualquer outra que seja assim marcante, coloque onde não está o seu foco de atenção principal na hora que estiver usando o ambiente, né? Por isso, nas estações de trabalho, a gente nunca coloca de frente, tá bom? No quarto, gente, é muito comum usar na cabeceira ou em todas as paredes do dormitório, certo? Ali, a gente, apesar de ter pessoas que gostam muito, a gente costuma colocar cores mais neutras, desenhos mais tranquilos, pode até ser forma geométrica, mais uma geometria não tão ondulada, uma geometria mais de boa, assim, bem tranquilo, para não dar aquele aspecto de agitação, né? No quarto é o lugar onde a gente descansa, por isso a luz também é amarelada, é suave, então a gente precisa maneirar, cuidar com isso. Só que, claro, né? Não adianta a gente também colocar um papel de parede que ele tem uma cor única, uma textura muito clarinha, porque aí faz uma pintura e deu, né? Eu gosto de, pelo menos, mostrar que tem um papel de parede, sabe? Nos corredores. Corredores é outra forma da gente deixar marcante. A gente pode usar um papel de parede com bastante brilho, um listrado. E aí depende também aquilo que a gente quer. Se nós queremos deixar aquele ambiente com a sensação de uma altura maior, a gente coloca as listras em pé, assim, para fazer de conta que eu tô maior. Mas se a gente quiser fazer
com que o corredor tenha um aspecto de uma largura maior, a gente coloca as listras deitadas. Por isso eu gosto muito de usar listra, elas são versáteis e elas são atemporais. Você nunca vai ver listra saindo de moda, isso não adianta, vai estar sempre aí. Cores clássicas, desenhos clássicos como os arabescos, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque eles tendem a enjoar muito fácil. Então, se você é uma pessoa que gosta do estilo clássico, o arabesco é pra você. Se você gosta do arabesco porque acha bonitinho, tá na moda, melhor pensar melhor, tá? A gente já viu sobre as medidas, nós já vimos onde usar o papel de parede, onde não usar, e a gente também já viu sobre as estampas, né? Agora vamos ver sobre tons. A gente, quando vai desenhar um papel, um ambiente, a gente tenta já desenhar com as características das texturas dos materiais que vão ser usados, desde o MDF até o papel de parede, até a cortina, né? Então tudo tem que conversar, tudo tem que casar, né? Quando você tem a ajuda de um profissional, design de interiores ou uma arquiteta, sempre fica mais fácil, porque ela acaba pensando por você. Mas quando você se vê nessa situação sozinha, planeja antes. Não é porque você gostou desse móvel, dessa cor do móvel aqui, que você vai encontrar com tanta facilidade um papel de parede que te agrade e que combine, tá? Então vamos prestar atenção nisso. Esse aqui, por exemplo, vou até abrir, olha só. Ele é pesado, parece que tem bem mais de 5 metros, mas é porque ele é grossinho mesmo, tá? E nós temos a cor Fendi aqui com a Alabama. São cores da Guararapes e da Duratex, né? Então olha só, aqui é que vai esse papel de parede. Ele é uma listra. Aqui a gente quer alongar a altura desse pé direito, porque como tem o gesso, foi bastante rebaixado. E além disso, né, a gente tem as rifas também são listras. Então a gente acabou considerando esses quesitos na escolha do papel de parede. Ele não poderia ser um papel de parede escuro, nem extremamente movimentado, porque o móvel já está fazendo isso. Então ele é bem neutro, bem atemporal. Depois de pronto, coloco também fotos para vocês, tá? Então, como a gente já falou de bastante coisa sobre o papel de parede, eu tenho certeza que vocês vão amar ver um papel de parede sendo instalado. Vamos lá? Então me acompanha. Gente, nós estamos na sala, né, cliente, onde vamos colocar o papel de parede. Aqui já tem a massa corrida, já tem o fundo, ele está todo branquinho. E nós vamos colocar esse papel de parede aqui, ó, que ele é com a base em TNT. Uma coisa bem legal dele é que ele pode ser retirado, se um dia quiser, e reaproveitado, né? É uma particularidade dele. Tem os papéis, ele pode durar até 10 anos, tá? Mais ou menos, em média, 10 anos. Tem papel de parede que é base mesmo de papel de celulose, esse não tem como, nós temos que passar daí a cola aqui e na parede. Esse a gente só precisa passar na parede, que é quase uma goma, né? Isso aqui. Então vamos ver como é que faz? Então, aqui a gente tem uma base, uma cola, que ela é em pó, né? Misturada em água, ela vira uma goma assim. E daí é só passar na parede. Pronto, gente. Tudo que eu tinha para passar para vocês nesse momento sobre o papel de parede está aí. Ficou lindo, não ficou? Vou colocar mais algumas fotos de trabalhos feitos com papel de parede. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só me mandar aqui no Zap, nas redes sociais e dar um like aí, tá bom? Um beijo!